Quando uma nação declara guerra contra outra, a primeira coisa que ela precisa saber é quem é o inimigo que ela está prestes a enfrentar, suas características, seus planos e objetivos, seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Enfim, é impossível entrar em uma batalha sem ter o mínimo de informações sobre quem estará lutando do outro lado. Caso contrário, a derrota é quase certa. E assim como o exército precisa conhecer e estudar as características dos seus inimigos, nós também precisamos saber quem estamos enfrentando diariamente em nossas vidas. A Bíblia diz que nós estamos no meio de uma batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Perceba que este versículo não fala que essa é uma luta de Deus contra o diabo, mas sim que nós é que temos que lutar contra as forças espirituais do mal. Ou seja, estamos em guerra e por isso precisamos saber quem é Satanás. Para derrotá-lo, temos que descobrir de onde ele veio, quais são os seus objetivos aqui na Terra, como ele agiu contra os homens de Deus do passado e como ele pode agir em nossas vidas. Sem essas informações, fica impossível montar uma estratégia de batalha para vencer esse inimigo. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre Satanás é de onde ele veio. De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. E nesse mesmo dia surgiram os anjos. Um deles, que impressionava por sua beleza e sabedoria, era Lúcifer. Ele foi o ser mais exaltado de toda a criação e tinha acesso à sala do trono onde Deus habita. A Bíblia diz que ele foi ungido como um querubim guardião e era perfeito, até que um dia ele se tornou orgulhoso por causa da sua beleza e da sua alta posição na hierarquia celeste. A partir daí, Lúcifer decidiu que queria construir o seu trono acima de Deus e convenceu cerca de 1/3 dos anjos do céu a apoiá-lo. Então uma batalha foi travada no céu. O lado do bem foi comandado pelo arcanjo Miguel, que derrotou Lúcifer e os seus aliados, expulsando-os do céu. Veja o que a Bíblia conta sobre essa história. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. A partir daí, Lúcifer e os seus anjos foram lançados na terra, e daí vem o termo anjos caídos. E depois dessa punição, Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás, continua se rebelando contra Deus, ao procurar destruir o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. A segunda coisa que você precisa saber sobre Satanás é quem ele é. O seu nome em hebraico significa acusador, adversário. Ele é o grande inimigo de Deus e do seu povo. Por isso não podemos esperar alguma coisa boa dele. A Bíblia diz que Satanás pode até se transformar em um anjo de luz, porém é para enganar as pessoas. Então tome cuidado para não cair nas suas ciladas. Na Bíblia, normalmente ele é chamado de diabo ou Satanás, mas também é conhecido como o grande dragão, a antiga serpente, o enganador do mundo inteiro. Ele também é chamado de o acusador de nossos irmãos, o maligno, mentiroso, assassino, o Deus deste mundo, o tentador, entre muitos outros nomes. A terceira coisa que você precisa saber sobre Satanás é qual é a sua missão. O principal objetivo de Satanás é impedir os planos de Deus de todas as maneiras possíveis. E isso acontece de diversas formas. Às vezes, os seus ataques são muito claros.
mas muitas vezes ele opera de maneira bem discreta, procurando enganar as pessoas e afastá-las de Cristo. Jesus disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Isso quer dizer que nenhum dos seus planos é bom. Se você ligar a TV agora e acessar os sites de notícias, você verá o quanto ele tem trabalhado para destruir vidas, famílias e até a nossa nação. Satanás também é especialista em oferecer propostas tentadoras e caminhos que parecem bons, mas na verdade são armadilhas para nos destruir, nos tornar escravos do pecado e nos causar muito sofrimento. Ele é um mestre do engano, e por isso Jesus o chamou de pai da mentira. E por falar em mentira, uma das missões de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, que é apenas um fruto da imaginação humana. Mas por que ele faz isso? Porque se as pessoas acreditarem que ele não existe, elas deixarão de vigiar e viverão de acordo com seus desejos, desobedecendo assim a palavra de Deus e as afastando da presença dele. E com essas pessoas longe de Deus, fica muito mais fácil para o inimigo atacar e destruir essas vidas. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse: "Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." A quarta coisa que você precisa saber sobre Satanás é como ele agiu no passado. Um dos segredos dos exércitos antes de começar uma guerra contra um inimigo é conhecer como ele se comportou em batalhas passadas, porque dessa forma ele consegue se prevenir de possíveis ataques e contra-atacar em áreas que o outro já demonstrou ser mais frágil. Da mesma forma, quando estamos em uma batalha espiritual, temos que saber como Satanás agiu no passado para não permitir que ele faça o mesmo contra nós. Por isso, veja alguns exemplos na Bíblia de como o diabo agiu na vida de homens e mulheres de Deus. O primeiro exemplo: Satanás enganou Eva e Adão. Em Gênesis capítulo 3, o diabo aproveitou um momento em que Eva estava caminhando sozinha e despertou nela o desejo de comer o fruto proibido, e que não tinha nada de mais desobedecer à ordem de Deus. E assim que pecou, ela também influenciou o seu esposo Adão a fazer o mesmo. Tudo aquilo era a armadilha do diabo, e como consequência dessa desobediência, aquele casal perdeu a comunhão com Deus e foi expulso do jardim do Éden. Essa foi a primeira vitória que o inimigo teve em uma batalha espiritual na vida de um ser humano. Um outro exemplo é quando Satanás atacou a vida de Jó. Nenhum outro livro do Antigo Testamento dá tanto destaque ao inimigo quanto o livro de Jó. Isso porque o diabo quis tanto destruir a vida desse homem que chegou a pedir a Deus permissão para atacá-lo. E para provar a fidelidade de Jó, o Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo o que ele tinha e ainda o deixou muito doente, mas mesmo assim, Satanás perdeu aquela batalha porque Jó não abandonou a sua fé em Deus em nenhum momento. Um outro exemplo é quando Satanás tentou Jesus no deserto. Assim como a serpente seduziu Eva, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que se Cristo caísse em tentação e pecasse, Deus não poderia mais oferecer a vida do Cordeiro sem mancha em sacrifício pelas nossas vidas. E como resultado disso, Satanás teria a raça humana em suas mãos para sempre. Um outro exemplo foi quando Satanás atacou a saúde física de uma mulher. A Bíblia conta em Lucas capítulo 13 que uma mulher judia sofria há mais de 18 anos com uma doença na coluna que fazia com que ela vivesse encurvada e não conseguisse se endireitar para caminhar. Jesus disse que aquela mulher vivia naquela condição porque Satanás a mantinha presa, e em seguida, Cristo se encheu de compaixão e curou aquela mulher. E vemos um outro exemplo também quando Satanás quis matar Pedro. Pedro era um dos discípulos favoritos de Jesus e um dos principais pregadores do Evangelho após a morte e ressurreição de Cristo. E como sabia que a palavra salvaria milhões de pessoas em todo o mundo, o diabo foi até o Senhor e pediu para que a vida do apóstolo lhe fosse entregue. Veja o que Jesus disse a seu amigo: "Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Estes são apenas alguns exemplos de como o inimigo tenta destruir as nossas vidas, principalmente quando somos fiéis a Deus. A quinta coisa que você precisa saber sobre Satanás é que ele não é invencível. Por mais forte que possa ser, nós podemos vencer o inimigo com a nossa fé em Cristo, oração, jejum, leitura da palavra e obediência. A Bíblia diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, meu irmão, se você usar a armadura de Deus, você está protegido e não precisa ter medo. A Bíblia diz que o poder do diabo é limitado. E se você entregou sua vida para Jesus, ele não pode te tirar das mãos do Senhor. E quando você obedece a Deus e resiste aos ataques do inimigo, ele foge de você. Por isso, o segredo para vencer a batalha espiritual contra Satanás é não ignorar que ele existe e o que ele pode fazer. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber que o poder do diabo é limitado e que ele já foi derrotado por Jesus na cruz. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você está do lado do vencedor e nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Amém? Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.